Então, existe uma diferença entre o índice glicêmico do oximase e da malto, mas será que isso é relevante, né? Enfim, vamos falar tudo aqui sobre a maltodextrina, sobre o oximase. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Floquinhos, eu falei maltodextrina, mas para quem tiver curiosidade, é só procurar dentro do Twin Mais Tema que tem, tá? Tudo sobre maltodextrina, destrose, etc. Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar que o oximase é uma fonte de carboidratos, que é o amido de milho ceroso, que é um pouco diferente do amido de milho que a gente tem ali na cozinha, que é aquele famoso, né, a famosa maisena. Agora, será que essa diferença é relevante? Porque eu já tive muitos alunos da consultoria que me perguntaram, ué, amido de milho por amido de milho, então eu uso malto, uso maisena, uso oximase, o que vai mudar? Primeiro a gente tem que entender o que é um carboidrato complexo e um carboidrato simples. Vamos fazer uma revisão rápida. O carboidrato complexo são vários carboidratos simples. Então, por exemplo, quando você pega a glicose, ela é um carboidrato simples. Quando você pega uma glicose, liga em outra glicose, por ligações glicosídicas, nós temos um carboidrato complexo. E o corpo tem que quebrar essas ligações para fazer a absorção das pequenas partículas. Ele não consegue absorver um carboidrato composto, ele quebra em carboidrato simples e absorve. Ou seja, esse processo pode reduzir o índice glicêmico. Só que a gente tem ligações glicosídicas mais fortes e mais fracas. Então, por exemplo, se eu pego o arroz, em comparação a uma glicose pura, eu tenho um índice glicêmico diferente. Agora, se eu pego um oximase, uma maltodextrina, apesar de ser um carboidrato complexo, eles continuam sendo de índice glicêmico alto. Então a gente entende que a função do carboidrato é a mesma. Vai te dar energia, vai recuperar o teu glicogênio muscular, só que a velocidade pode causar diferença para você. E quando você vai olhar as propagandas do oximase, que é branquinho igual floquinhos, tem uns que não são tão branquinhos não, tá? E tudo bem, tudo bem. A gente tem como propaganda que é um carboidrato misto, onde você tem carboidratos de baixo e de alto índice glicêmico juntos. Então a curva dele é diferente. Galera, meio que não tem como fazer isso, né? Se eu estou pegando um alimento só, ele vai ter um índice glicêmico só. Ah, Leandro, mas e se eu misturar, por exemplo, feijão, que é baixo índice glicêmico, com arroz, que é médio índice glicêmico? Então eu vou, na verdade, somar os dois e dividir por dois, eu vou ter uma média. Logicamente, essa média tem que respeitar a quantidade. Ah, eu consumi 100 gramas de arroz e 500 gramas de feijão. Então, obviamente, essa mistura vai ter um índice glicêmico menor do que maior. E se eu inverter, colocar mais arroz do que feijão, automaticamente o inverso. Então, eu preciso entender quantidade também. Eu estou assumindo quantidades de carboidratos iguais. Entendendo isso, quando a gente vai olhar o oximase, ele é 70% amilopectina e 30% amilose, que tem um índice glicêmico realmente mais baixo. E aí que vem, a amilopectina é mais alto, a amilose é mais baixo. Mas na prática, o que a gente vê de curva glicêmica real no organismo, não no microscópio da substância, isso não importa, não para essa análise. Nós vemos um carboidrato de alto índice glicêmico, assim como nós vemos na maltodextrina. Então com uma diferença muito pequenininha. Então esse lance de é muito diferente, não é. E eu expliquei isso no meu curso de suplementação. E eu tenho um curso também que ensina como montar uma dieta do zero. O oximase, ele vai me ajudar a ganhar massa muscular? Sim, assim como qualquer carboidrato. Se você consumir batata, arroz, o oximase, vai dar no mesmo. Quando que é legal o oximase? Quando nós não conseguimos comer muito. Por quê? Ele tem uma digestão fácil e ele fica ralo. Então se você pegar, por exemplo, aveia, 500 calorias de aveia, você vai fazer um shake, você vai ficar estufadão, o shake fica grossão. Se você coloca 500 calorias de oximase, o shake não fica grossão. Então aquele negócio que grosso às vezes é meio ruim de descer, né? Porque empanzina mesmo, deixa a gente pesado. Agora, quando é mais ralinho, parece que você está bebendo água. Então você mete 500 calorias para dentro numa boa. Inclusive, boa parte dos hipercalóricos, não é mesmo, meu queridinho? Hoje você está carente, hein, querido? Vem aqui, vem aqui. Os hipercalóricos, muitos deles são realmente formados por oximase, né? E aí a gente observa uma excelente digestão e uma facilidade de mandar para dentro. Eu vou ter alguma diferença extra em redução de catabolismo, no aumento de massa muscular? Não. Lembre-se que é só um carboidrato. Engorda, assim como qualquer carboidrato. Só que é muito mais fácil você engordar tomando malto
E o oximase, porque não te dá saciedade. Então você manda 500 calorias, parece que você não mandou nada. Do que você engordar comendo cenoura. Mesmo que você coma 500 calorias de cenoura, você vai ficar o dia inteiro sem fome. O oximase você tomou, dali 10 minutos já pode comer de novo. Você já vai ter fome de novo. Então a quantidade dele vai te engordar. Ele pode ser usado numa dieta de emagrecimento? Pode, não tem problema nenhum, beleza. Só que, eu respondi isso até no Instagram outro dia, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin, me manda sua dúvida. Você pode usar o oximase malto numa dieta de emagrecimento, mas é mais estratégico você usar alguma coisa que vai te dar mais saciedade, que você vai mastigar. Então, como uma maçã, vai ser muito mais fácil você manter a dieta assim. Posso usar o oximase de pré-treino, de pós-treino? Nenhum tipo de problema. Posso usar ele durante o meu dia também, entre uma refeição e outra, para fazer um shake? Não tem problema. Qual a quantidade que eu vou ingerir? O quanto vai depender de você. Quanto é que isso é interessante na sua rotina? Por exemplo, para minha dieta está faltando 300 calorias. Eu não consigo comer mais, nem liquidificar banana, nada. Então eu vou fazer um shake de oximase que vai equivaler a 300 calorias. Então a necessidade depende de todo o contexto da sua dieta. Não existe nada fixo, não existe uma continha. Para cada quilo que você pesa, você coloca... Não. Depende de uma análise global da sua alimentação. Ele possui efeitos colaterais, pode me deixar diabético. Bom, pessoal, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde eu falo um pouquinho sobre diabetes e essa suplementação, né, de maltodextrina, de destrose, e aqui também vai caber o oximase, tá? Dá uma conferida aqui.